nossa escola está localizada numa área de risco e vulnerabilidade social muito alta. Então é um grande desafio nosso aqui. Os alunos vêm lá do alto do morro, quando chove é difícil descer o morro, porque são escadarias, desce muita água, aí muitas famílias não trazem os estudantes, quando tem um conflito dos grupos, a gente também tem dificuldade de trazer os alunos para a escola. Então, assim, isso é um desafio enorme para o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Mas a gente o tempo todo está aqui trabalhando com a comunidade para a gente superar essas dificuldades. O Paulo Freire, apesar de estar nesse espaço novo, essa escola foi inaugurada em 2023, ela é uma escola antiga, que já tem uma história nessa comunidade, inclusive foram mais de 16 anos de espera para que esse espaço realmente fosse construído. Muitas pessoas que sonharam com a escola não tiveram oportunidade de conhecer a escola. Ela é localizada num bairro de alta vulnerabilidade, a gente tem muitas questões aqui econômicas, sociais, E aí ela vem, assim, dentro de uma promessa de um sonho que essa comunidade quis muito. Então é uma escola linda, com uma infraestrutura maravilhosa, então vamos botar os meninos aqui que vai dar tudo certo, E aí deu muito errado. A gente tinha uma dificuldade muito grande aqui com as famílias, que não entendiam o papel da escola, e isso reverberava na disciplina e na aprendizagem dos estudantes. Então esse foi o primeiro desafio que nós viemos aqui, para ajudar a buscar uma solução. Aqui a escola que era muito complicada demais. Minha filha, quando estava no primeiro ano, eu tive problemas aqui, mas o diretor não era esse, era outros. E muita briga mesmo na escola. E era um desafio de você colocar a escola para funcionar com uma viatura de polícia na porta. Então a gente enfrentava desafios de muitas violências, violência física, violência verbal, de bullying. Então eu chego na escola em maio, a gente tinha uma média de 250 matrículas para uma escola que conseguia comportar 400 estudantes. Dessas 250 matrículas, eu tinha 120 estudantes frequentando. As crianças, elas, em vez de estudarem, elas estavam vindo aqui depredar a escola, elas estavam revoltadas, marcavam brigas na porta da escola. Então isso era muito, muito difícil. E para mim, que estava ligado a isso o tempo todo, era pais ligando para mim, mandando mensagem, porque a escola não estava não estava avançando. As crianças não estavam vindo para cá, vir estudar e merendar e ir embora. Mas você entrava aqui dentro tudo quebrado, o ensino não estava sendo efetivamente implementado. Infelizmente, aqui nós temos duas cidades, A cidade é dividida ao meio. A cidade dos que estão na classe mais abastada, e nós temos aqui a periferia. Então, assim, isso era visível. A necessidade de reorganização curricular do município foi feita a partir do diagnóstico, quando a gente entra na gestão em 2021, e percebe que o município é um município muito diverso. Alguns territórios nós tínhamos resultados muito aquém, com questões muito específicas de aprendizagem, e outros territórios com uma qualidade muito grande na educação e com resultados muito positivos. Na rede de Vitória, nós tínhamos uma organização curricular para cada escola, e era muito difícil a gente entender se essa organização curricular estava atendendo de fato às necessidades de aprendizagem dos estudantes. E aí fizemos essa mudança na organização curricular, unificando toda a rede. Não era comum com as escolas trabalhar número, dado, gráfico, a gente não tinha esse movimento dentro das escolas. Quando chega essa nova gestão, e aí na Secretaria de Educação, quando chega esse sistema de avaliação, que a gente começa a olhar os dados, a gente começa a assustar. Porque você pensa, mas como assim? Era tão ruim, eu não sabia, mas o menininho parecia tão bom. A rede não aceitava nenhum tipo de avaliação,
era muito difícil ter um olhar para as evidências. E a gente trouxe a evidência como algo muito forte e como uma instrumentalização pedagógica de tomada de decisão. Quando a gente tem esse olhar no monitoramento das aprendizagens, a partir das nossas avaliações, e faz esse trabalho com a rede, a gente consegue construir uma resposta quase que imediata, aonde a gente precisa atuar com mais assertividade. Quem está dando reforço para vocês? Não. Matemática. E português você está precisando, não? Quem é de português? É Júlio? Acho que é. Ele está dando reforço? Oi. É um prazer, tá, minha querida? Todo eu. Tamo aí, devagar e sempre. Nesse primeiro trimestre, agora nós estamos apresentando aos pais as avaliações diagnósticas que nós fizemos. Todo início de ano, é premissa da Secretaria de Educação que nós façamos, todas as escolas, uma avaliação diagnóstica do aluno. A partir dessa avaliação diagnóstica é que a gente vai traçar, né, as ações, os projetos, as atividades para reforçar a aprendizagem dos estudantes. Dentro dessa avaliação diagnóstica, nós temos as avaliações. Nós temos o SAEV, que nos ajuda muito a verificar qual é o nível de aprendizagem dos estudantes. Tá, hein? Bem. E a Rebeca? Cadê a Rebeca? Ah, e a notinha, como é que tá? As notinhas estão boas. É? Tem que melhorar um pouco matemática, história, geografia também. Isso, mas nós temos 2 trimestres pra gente sair daqui, ó. Eu sempre falo para eles, ó. Não é não? A escola somos todos nós. A escola não é o prédio. O prédio abriga a escola. A escola somos nós. Alunos, professores, famílias, servidores. Então, para a escola ser boa, nós temos que ser bons também. Quer dizer que nosso trabalho está dando certo. Tá dando certo, graças a Deus. Pegou o boletim? Como é que estamos aí? Tudo bem. Tá ótimo. Precisa melhorar só aqui, ó. Isso aqui é pouco para você. Vitória é uma capital que ela estava estagnada há muitos anos. Então, quando a gente pega um indicador, por exemplo, igual o IDEB, ele estava 2015, 17, 19, 21 com o IDEB 5,6. Nós conseguimos avançar para 6,1 na outra edição, né, de 21 para 23. Isso foi muito importante, porque isso mostra um crescimento da rede toda. A gente começa, então, a trabalhar as escolas com um alinhamento quinzenal, com organização, diretrizes claras, monitoramento, assessoria, e quando a escola tem algum desvio, seja porque as crianças não estão aprendendo ou estão ficando muito para trás, a gente faz um olhar e uma intervenção nessa escola, com cuidado, com formação de professores, com um trabalho para que de fato a gente cresça junto. Então a nossa rede tem conseguido caminhar junto e as reduções das desigualdades são visíveis. É muito importante ver esse achatamento entre a distância que se tinha na escola com melhor aprendizagem e hoje uma escola que tem aprendizagem mais fragilizada. A gente conseguiu reduzir essa desigualdade. Então é um trabalho que precisa de muitas mãos, né, para ser efetivo e para ter eficácia. Então a gente busca todas as possibilidades de atuação e de intervenção. Então ela vem desde um trabalho intersetorial na rede, buscando a saúde, assistência social, né, com esse olhar para a busca ativa, olhando os territórios, desde uma intervenção física, fortalecendo ali os espaços pedagógicos, que a criança goste daquela escola, goste daquele espaço, que ela tenha vontade de sair de casa e ir para aquela escola, até a uma intervenção pedagógica pensando a metodologia do professor, o tempo pedagógico em sala de aula, fortalecendo aquilo que de fato aquela turma precisa, do que aquele aluno precisa realizar para poder se desenvolver. Eu acho que não ficou bom. Será que alguém me deu uma nota errada? Então hoje a criança de 6 anos, ela entra no primeiro aninho e ali já começa um trabalho intencional pela alfabetização dela. A gente terminou aqui, criou metas específicas para que todas as nossas crianças, ao final do segundo ano, tenham garantido esse objetivo de aprendizagem. Então, a partir disso, toda a nossa formação é pensada nesse modelo. As formações elas são em pequenos grupos, a gente trabalha aí com turma de 30 professores, formações objetivas, práticas,
onde a teoria e a prática realmente se encontrem e o professor venha para uma formação no horário de trabalho e saia daqui com instrumentos, com modelos, com roteiros, para que de fato ele possa aplicar na sala. Então hoje a nossa visão é muito mais sistêmica, tudo está integrado, conectado. É o monitoramento, a avaliação, o teste de fluência e a formação. Tudo isso alinhado com um planejamento. Então, esse hoje tem sido o nosso diferencial. Um cuidado com a rede, mas um cuidado intencional, pensado, planejado. E isso tem dado excelentes resultados. É impressionante a evolução dessas crianças. De umas crianças que não queriam vir para a escola. A escola saiu de uma das piores índices de educação do município e do estado. Para nós foi uma vitória imensa, porque é concretizar, sabe, um trabalho assim, é saber que aquela família vai ter uma história diferente escrita, que a gente não está aprovando uma aluna, a gente está rompendo o ciclo de pobreza, de violência, que vai ser a primeira filha indo para a universidade, que vai ser a primeira pessoa da família que vai acessar outros espaços. Então, assim, é ver que o compromisso que a gente tem de fazer uma educação de qualidade funciona. Hoje nós podemos dizer que nós somos uma escola de paz, de tranquilidade, que os alunos realmente estão alcançando a aprendizagem. Quando a gente olha o resultado das avaliações feitas pelos alunos, a gente percebe que eles estão evoluindo. É visível isso. Visível tanto do ponto de vista do resultado, quanto do ponto de vista prático. Se a gente vier aqui, a gente percebe os alunos com fluência leitora, os alunos, né, avançando na matemática. Então, a gente está comemorando aqui nossos índices. A gente conseguiu sair de um indicador muito ruim. Nós só tínhamos 28% das crianças lendo no segundo ano e subimos 10 posições entre as capitais, alcançando agora o segundo lugar do país entre as capitais, com 73,2% no índice da criança alfabetizada. Isso mostra um crescimento que garante o direito de cada uma. Uma criança que chega não alfabetizada ao quinto ano, possivelmente a gente perde. A gente tem risco dela ir para uma evasão, dela ir para outros caminhos, e esse cuidado que a gente quer ter. Então, nossa rede tinha 47% só das crianças lendo no quinto ano, com fluência leitora, e hoje a gente apresenta 97% desses estudantes do quinto ano lendo. Vitória é uma capital e a gente entende que nessa capital a gente tem muitas desigualdades, né, sociais, raciais, né, econômicas, e que a gente precisa buscar uma equidade. E a gente veio muito nessa narrativa de construir, né, esse trabalho muito fortalecido na evidência, mas trazendo que é importante olhar para essa criança. A gente precisa buscar possibilidades e alternativas de que, pela educação, essa criança alcance qualquer lugar, que ela deseje, que ela sonhe estar em qualquer lugar. Nós tínhamos mais de 1.700 estudantes que não eram declarados. E agora não, a gente conseguiu reduzir isso para 350 estudantes e isso fez toda a diferença. Hoje a gente consegue cruzar esses dados, perceber onde estão nossas crianças pretas, pardas, indígenas e como está a alfabetização de cada uma delas. Então, tirar da invisibilidade, trazer elas para a avaliação com esse olhar e trazer as intervenções necessárias, com o acompanhamento a cada unidade escolar, com um olhar de equidade, investindo mais onde se precisa de mais, tem sido uma estratégia eficaz. Então, quando a gente fala de equidade, a escola ter essa função, eu acho que é olhar o sistema de avaliação de uma forma diferenciada, né? Eu não vou avaliar quem é bom e quem é ruim, eu vou avaliar quem precisa e precisa do quê? Precisa de que quantidade? E aí a gente também não pode pensar na escola como fora da sociedade. E não é pensar em qual comunidade que eu estou inserida. De que maneira eu posso fazer com que essa criança olhe para a escola, que oportunize ela a vontade de estar aqui dentro da escola. Essa escola que é a escola que mais recebe recursos por parte do município. Por quê? Para a gente alcançar essa equidade. Se eu preciso de mais, eu recebo mais. Existem vários talentos na periferia, só que tem que ter pulso, tem que querer enfrentar.
É difícil? Claro que é difícil. Se fosse fácil, estaria todo mundo fazendo, entendeu? Mas qual é a dificuldade? É de realmente enfrentar, causar um enfrentamento nisso e vir para cá. Porque o Paulo Freire é o exemplo. A gente teve muita questão da mudança de perspectiva. Então, quando a gente trabalhava numa região de periferia, a gente tinha um discurso muito fortalecido de responsabilização da pobreza. Então, o menino não aprende porque ele é pobre, o menino não aprende porque a família não dá sentido para ele de aprendizagem. E aí a gente foi modificando o discurso a partir da equidade, a gente foi parando de dizer que a gente precisava de ter igualdade, e a gente foi começando a identificar o que cada um precisa, e aí a gente foi entendendo também a nossa função social ali enquanto escola. Se o menino precisa ler, é na escola que ele precisa estar. Então não fazia muito sentido a gente continuar com o discurso batido da pobreza, da desigualdade, né, da falta de acesso, que a gente sabe que são complicadores, mas que eles não poderiam ser fator para o menino não aprender. Que é a função principal que é da escola, que é a pedagógica, mas não se esquecendo que essa escola também tem que desenvolver uma função social, que é de trazer o aluno para a escola, né? A escola, a educação, como uma ferramenta de ascensão social, de garantir o direito dessa criança. Então nós tínhamos muito disso aqui na região mais periférica. Ah, não veio, o problema é dele. Não, a criança não veio, o problema é da escola, é da família, é da sociedade. Então nós vamos buscar essa criança para que ela tenha o direito assegurado de aprendizagem. Então, quando a gente começou a discutir isso de forma mais efetiva, que é direito a uma educação de qualidade, é direito a ter potencialidades, a gente consegue desenvolver sonhos. E aí você falar de sonho dentro de uma periferia é muito caro, porque a gente sonha quando a gente tem possibilidades, né? Agora, o menino que ele não sabe como é que ele vai acordar no outro dia, sonhar é muito difícil. Então a escola tem que ser o lugar de sonhos, mas também tem que ser o lugar da justiça social, tem que ser o Isso. lugar da equidade. É aquilo que você falou, não reforçar o ciclo da pobreza, né? Exatamente. A É escola pobre, tem não tem jeito. pobreza. Não, aqui nós vamos fazer da educação a ferramenta de transformação social Tem que para a vida dessas crianças, né, que precisam Exatamente. da gente. Até porque é na escola, muitas vezes, o único lugar que ela vai ter possibilidade. Então, se a gente, enquanto escola, a gente nega o processo dela de direito a uma educação de qualidade, a gente já negou tudo para aquela criança. Então, é na escola o espaço de transformação.